Bom dia! Eu sou o pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é quarta-feira e nós temos meditado no decorrer desta semana sobre a multiplicação de pães e peixes. O texto base se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 até o de número 44. Hoje vamos ler do verso 34 ao 36. E antes de fazer a leitura, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não deixe também de curtir o vídeo e compartilhá-lo com o maior número de pessoas possível. O texto em questão diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Comprem para si o que comer. Quando nós olhamos aqui para este texto da Palavra de Deus, nós vamos entender que depois que Jesus chega ali, e Jesus ele começa a ensinar para aqueles homens e para aquelas mulheres e também para as crianças. Um dos discípulos, o Filipe, João vai relatar que era o discípulo chamado Filipe, ele chega perto de Jesus e com uma preocupação genuína, ele fala para Jesus que deveria dispensar aquela multidão, parar com o ensino, porque eles não tinham condições de dar nada para aquele povo comer. E outra coisa, mesmo se eles tivessem o dinheiro, não teria um local para eles comprarem tanto alimento. Ali nós temos 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, pensando aí aproximadamente em 15 mil pessoas. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que eu preciso flexibilizar a minha agenda em compaixão ao próximo. Você pode ver que o versículo 34 fala que Jesus teve compaixão daquela multidão, porque era como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele tinha todos os argumentos para poder não fazer nada para aquela multidão. Ele estava cansado, ele estava triste, ele estava enlutado. O primo dele tinha morrido há pouco tempo atrás. Ele poderia escrever uma placa e colocar: estou de luto, nós vamos voltar ao atendimento só na próxima semana. Ele tinha prometido um descanso para os seus discípulos, ou seja, Jesus, ele podia falar que não tinha como, que aquele dia não era um dia legal e as pessoas ali iriam atender. Mas você pode ver que Jesus olha para elas e Jesus tem compaixão, Jesus flexibiliza a agenda dele para poder ajudar aquela multidão. E eu pergunto para você, você trabalha mais que Jesus? Com certeza não. O mundo precisa de compaixão. Bill Hybels diz assim que a igreja local é a esperança para o mundo. Eu e você precisamos de flexibilizar a nossa agenda em compaixão ao próximo, porque nós temos que ir até as pessoas que precisam. Nós temos que ter tempo para ajudar os que têm necessidade. Nós temos que levantar a nossa voz e dizer que há esperança. A esperança para o ferido, a força para o cansado, a libertação para o cativo. Nós temos que falar, e a Bíblia diz em Romanos 10,14, como que eles vão ouvir esta mensagem se não há quem pregue? O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa.
E você pode ver que nesse diálogo, Jesus aqui, quando ele vai caminhando no diálogo, no versículo 37, ele vai falar: dai-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram: como a gente vai comprar alguma coisa? O que a gente vai fazer? E é interessante que quando você para e pensa um pouco, analisa comigo. Ali nós tínhamos 15.000 pessoas. Se cada pessoa fosse comer um pão, seriam 15.000 pães. Colocando 50 centavos cada pão, seria aí um total de R$ 7.500 na moeda de hoje. Mas a Bíblia fala no versículo 42 do capítulo 6 que todos comeram e se fartaram, ou seja, eles andaram 25 quilômetros. Quem come um pão e se farta, fica cheio de um pão. Com certeza eles comeram pelo menos 2 pães. Então era necessário um total de 30.000 pães. E pesquisando, conversando com um amigo que é especialista na área de padaria, ele disse que para fazer esta quantidade de pão, precisariam de 10 padeiros, 5 assadeiras com capacidade de bater 50 kg de massa por vez. Eles gastariam 9 horas para poder fabricar esse tanto de pão, só fabricação. E depois precisaria colocar essa quantidade em aproximadamente 10 fornos de 10 telas cada um e demoraria aproximadamente 20 horas, somando tudo, um total de aproximadamente 29 horas para produzir 30.000 pães. E ele me disse que aqui em Passos, lugar nenhum tem capacidade para produzir isso, não tem estrutura. Então Jesus aqui, ele para a sua agenda, ele flexibiliza o seu tempo para poder ajudar aqueles que estão precisando. E eu quero dizer para você que esse texto vem nos ensinar que nós também precisamos fazer isso. Quantas pessoas chegam perto de nós precisando de ajuda? Quantas pessoas que não falam diretamente, mas mostram que precisam de uma palavra, de um conselho, de uma oração, de uma visita. E muitas vezes na correria da vida, nós falamos que não tem tempo, nós falamos que não tem como, nós não estamos dispostos a deixar os nossos afazeres para fazer nada para ninguém. E Jesus aqui, ele nos ensina que nós devemos flexibilizar a nossa agenda em compaixão aos que têm necessidade. Nesse momento nós vamos orar e eu quero pedir para você deixar o seu pedido de oração nos comentários, que nós vamos anotar e orar individualmente por cada um. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra. Como é bom olhar para o Senhor, Pai, como nosso exemplo e ver que Jesus Cristo, mesmo diante de um momento complexo, ele parou tudo para poder ajudar aquela multidão. Ele teve compaixão daquele povo, Pai. Senhor, nos dá um coração semelhante ao de Jesus, Pai. Que possamos parar a nossa correria, flexibilizar a nossa agenda, parar um pouco de pensar em nós e ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor e precisam tanto da nossa ajuda. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.